Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Bate-papo de hoje é com o engenheiro mecânico Douglas dos Reis, criador, fundador da Fábrica de Nerds. É uma espécie de escola, instituição aí que trabalha a inovação na educação, com o apoio da tecnologia e da robótica. O Douglas também coordenou uma equipe aqui do ENIAC, que disputou várias competições internacionais, justamente envolvendo o uso aí da robótica. Então, para você entender melhor esse universo da tecnologia e do conhecimento, você fica ligado aqui no Ponto de Vista, porque depois do intervalo a gente volta então com o Douglas dos Reis. A gente volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Maravilha, Ponto de Vista então já de volta, como eu antecipei aqui no início do programa. Hoje vamos conversar com o Douglas dos Reis. Douglas, seja bem-vindo, muito obrigado aqui por atender o nosso convite. Obrigado, é um prazer, Leandro, estar aqui podendo falar um pouco de tecnologia, inovação, educação, num momento que o país clama por uma estrutura mais organizada, tanto na área de educação quanto na saúde. Como nossa especialidade e nossa expertise é na área de educação e de tecnologia, a gente vai tentar explicar um pouco quanto isso é importante na formação de um Brasil melhor, de uma cidadania muito mais integrada e engajada com os problemas da nossa cidade. E para explicar isso, eu vou pedir então para que você explique justamente para a gente como é a Fábrica de Nerds, o que é exatamente a Fábrica de Nerds, que a gente esteve lá, depois você vai ver umas imagens aqui no programa. Explica para a gente o que é. Legal. Para o público que está nos assistindo, a Fábrica de Nerds ela é um modelo de educação que está sendo implantado em países de primeiro mundo e países que têm como educação o ponto de alicerce de todos os desenvolvimentos sociais e culturais e educacionais dentro dos seus processos. Para que a gente possa fazer uma similaridade, seria uma incubadora de jovens talentos que clamam por uma necessidade de se envolver com criação, com tecnologia, com robótica, com projetos aplicados de forma direta à indústria. Então, nós alocamos jovens da comunidade, de uma maneira geral, de escolas públicas ou privadas, e clamamos para que as empresas e os setores privados da região levem problemas para que a gente possa, com o uso da tecnologia, com o uso do conhecimento acadêmico que esses alunos trazem, a gente poder propor soluções e propor mudanças dentro dos conceitos de cidades estruturadas que nós temos hoje. Quer dizer, é uma espécie de formadora de intelectos, é isso? Seria uma incubadora de talentos, né? A gente tem alguns modelos hoje muito difundidos, a gente teve a oportunidade de ver na mídia há algum tempo atrás os Fab Labs. Na realidade, dentro desse espaço, o jovem tem a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento que ele desenvolve dentro das salas de aula, dentro dos processos acadêmicos, e tornar isso soluções aplicáveis. Então, a gente usa lá o recurso da robótica, como você mesmo disse, Leandro, a gente usa o recurso da prototipagem, impressão 3D, a gente usa recurso de projetos de inclusão sustentável. É uma forma de, efetivamente, a gente dar um caminhamento prático e aplicado de um jovem que hoje se forma e tem um hiato muito grande entre a sua penetração no mercado de trabalho e a sua efetividade em termos produtivos. Então, dentro desse processo, o jovem e as empresas podem efetivamente lapidar um futuro profissional, um futuro talento,
para desafios maiores, para desafios muito mais ousados dentro das necessidades que a gente tem dentro da sociedade urbana. Mais tarde a gente vai passar o contato aqui, o site, mas se você que tiver alguma curiosidade, quiser procurar aí no seu mecanismo de busca, o NERDS é com E no final, porque é uma sigla. Núcleo de Engenharia Robótica e Desenvolvimento Educacional Sustentável. Que benefícios então traz para os jovens? Acho que já ficou bem claro que é a formação. E para a sociedade? A gente observa, Leandro, que toda a cidade, toda a região urbana, cosmopolita, você depara com uma quantidade enorme de problemas, né? Isso é oriundo da nossa formação, nosso convívio complexo. Para a sociedade como um todo, vários problemas que hoje a gente discute, como o combate à dengue, os processos de prevenção e detecção de doença, você pode levar como um desafio para dentro da área de projeto. Você desenvolver, de repente, numa prototipagem em 3D, um sistema de proteção que tampe um vaso, evitando com que a água se acumule, isso pode ser desenvolvido dentro desse espaço, através da iniciativa de um aluno e a orientação de profissionais e professores que tenham engajamento dentro dessa área. Ou seja, os problemas que hoje nós temos em torno de nossa sociedade e que normalmente a gente acha que as soluções estão associadas a altos investimentos, a gastos extremamente elevados, projetos extremamente longos, você pode, de repente, com ideias criativas, com apoios de forma extremamente pontuais, conseguir sanar de forma rápida. Essa é a proposta, é nós trabalharmos os problemas que nós temos no nosso dia a dia, dentro da sociedade corporativa, social, urbana, para que a gente possa melhorar a cidade dentro de um projeto interno. Com soluções práticas, né? Quanto tempo que a Fábrica de Nerds já existe? Nós estamos com esse projeto pioneiro em Guarulhos e a gente tem um pouco de conhecimento a nível de Brasil há 8 meses, né? A ideia é relativamente novo, então. Novo, projeto, é um projeto que está se iniciando agora. A gente tem um modelo de negócio que, para esse momento econômico, não é um momento muito favorável, porque, como eu já disse, a gente depende do apoio de empresas em termos não só de apoio financeiro, mas também de apoio em cases de situações que a gente possa estar trabalhando dentro da solução. A gente depende do apoio, obviamente, de órgãos públicos que podem estar destinando ou recurso ou desafios, vamos chamar assim, para esse jovem estar, de uma certa maneira, crescendo e efetivamente sendo integrado como uma mão de obra solucionadora de problema dentro da comunidade. Então, esse processo de conexão de alunos dentro do espaço, mais desafio associado a empresas, a projetos, é um processo um pouco lento, até porque no Brasil esse não é um tipo de gestão que nós temos muito essa cultura, né? Sim. Essa cultura é muito comum e muito fortalecida em países anglo-americanos, países europeus, que trabalham muito essa potencialidade. Porque o que tem de interessante nesse modelo, pessoal? O custo de mão de obra é extremamente baixo, né, versus a capacidade criativa que você tem de gerar soluções. É isso que ainda a gente não consegue, de forma clara, levar a essa comunidade corporativa e pública que a gente tem na nossa região. Essa parte cultural acho que dá até para a gente debater um pouco mais com profundidade daqui a pouco, mas queria que você explicasse ainda um pouco melhor para quem não entendeu direito, depois as imagens ainda vão circular aqui. Você tem um espaço grande, você recebe vários jovens lá, as aulas elas são pagas ou você pensou, quando fez essa Fábrica de Nerds, em desenvolver também projetos sociais? Ele é um projeto, né, um modelo de negócio que, como todo modelo de negócio, ele está pautado em 2 alicerces, que nós trabalhamos de forma extremamente equalitária, ou seja, tem o aspecto pago, que é o aspecto privado, que é onde gera fomento para a gente poder tocar o projeto, e, obviamente, tem um aspecto social, ou seja, metade do todo o desenvolvimento que é feito lá dentro, hoje é feito de forma social, ou seja, as pessoas não pagam nada para poder participar, para poder desenvolver, para poder trazer ideia, para poder ajudar a soluções de ideia. Outra parte, ela é paga, mas porém no modelo de gestão comercial extremamente acessível. A gente tem um modelo de negócio que a gente chama lá de clube de inovação. O que é o clube de inovação? Ele é um portal onde o jovem paga em torno de R$70 por mês e, muito similar a um sócio torcedor de um clube, né, de um time de futebol, o jovem tem acesso a uma infinidade de recursos, uma infinidade de conhecimentos extremamente importantes para chegar nesse perfil que eu falei do talento. Então, nós temos lá dentro aulas de robótica, aulas de prototipagem, a gente tem um ambiente de reforço escolar
com dicas de Enem, aulas com professores renomados de português, inglês, matemática, sempre dentro de um âmbito daquilo que a gente sabe que efetivamente é fundamental para que um jovem, inserindo-se dentro dos projetos já de forma mais efetiva lá dentro, ou seja, atuando em soluções de projeto, ou seja, na formação acadêmica ou na formação profissional que ele venha fazer fora do nosso eixo, ele possa se sentir de uma certa maneira fortalecido. Agora, isso online ou presencial? Esse projeto ele tem algumas atividades online e algumas atividades presenciais. Então, por exemplo, o jovem escolhe uma atividade que ele queira fazer presencial, ele quer fazer essa semana um workshop de robótica. Então, nós temos lá uma oficina que começa das 8 da manhã às 2 da tarde. Ele quer receber um material sobre dicas de Enem, de questões que foram passadas no Enem, e ele quer ter um plantão de dúvida com um professor especialista em Enem. Isso ele recebe como uma videoaula. Então a gente trabalha dentro das duas plataformas, informações online, informações presenciais. E sempre de forma criativa, né? O nosso modelo de negócio, como o próprio nome diz, Clube de Inovação, ele não é um modelo convencional, né? Um exemplo, uma aula de inglês lá não é uma aula de inglês convencional. É um filme ligado à tecnologia, ligado a desenvolvimento criativo, onde uma professora de inglês promove depois uma discussão em inglês, onde os jovens vão ter a oportunidade de discutir alguma coisa dentro da língua nativa inglesa. A parte de matemática, a mesma coisa, não são resoluções de questões, são bate-papos de dicas e algumas coisas de pessoas que já passaram por aquele processo e hoje estão tentando ajudar outras pessoas que estão no processo de transição. Tá, então de qualquer forma tem um custo que você colocou aí, que é um Sim. custo relativamente acessível, né? Sim. Dependendo da possibilidade também Perfeito. de cada um, mas de R$70 mais ou menos, né? E aí a pessoa tem acesso à parte online e também à parte presencial, só para a gente deixar bem claro. E o site qual é? É www.fabricadenerdes.com. Com E, Nerdes com E, lá no final. Isso. E de onde surgiu a ideia de você montar essa escola, esse clube? Na realidade, Leandro, como você falou logo na introdução do programa, eu vim da área de robótica e tenho minha formação em engenharia mecânica, né? Ontem nós estávamos discutindo com um grupo de educadores ligado ao Sistema S no Rio de Janeiro e a gente estava debatendo o seguinte: as gerações que hoje estão aí na faixa de 40, 50 anos de idade foram criadas, né, basicamente toda a sua formação profissional e educacional, uma boa parte do tempo fazendo as coisas de forma efetiva. A gente não tinha um acesso à tecnologia, não tinha o acesso que se tem hoje a produtos consumíveis como ocorre. Então, o criar soluções, criar brinquedos, criar conhecimento através das próprias mãos, dava-nos a nós uma valorização e um conhecimento de algo extremamente mais profundo e consolidado. Então, a Fábrica de Nerds, na realidade, ela acaba conectando todos esses momentos e todas essas experiências que a gente teve na nossa formação, seja lá na robótica, com equipes de robótica, seja na formação que eu tive dentro do Senai como professor e consultor, seja na indústria com mais de 30 anos, ou seja, a ideia foi resolver um problema que nós temos hoje no mercado, que é uma mão de obra extremamente aplicada, gerando recurso e gerando valor tanto para o estudante quanto para a indústria de forma prática, né? Então, na realidade, ele convergiu com um monte de necessidades e um monte de momentos que a gente foi vivendo ao longo desses anos aí. É bem bacana. A gente visitou lá, né, e a gente vai colocar algumas imagens agora, é importante que a gente fale, para ver a aplicação prática disso, né? Porque às vezes a gente aqui acaba falando muito termo técnico, ou a conversa ela fica muito intelectual, de repente, né? Por causa dessa parte de robótica, as pessoas não sabem muito bem a que se refere, e lá a gente viu produtos como um braço de baixo custo, né? Braço mecânico automático, eletrônico, aliás, de baixo custo, que pode ajudar, por exemplo, deficientes físicos, um projeto que você colocou de cadeira de rodas, que o assento se remove para que a pessoa possa ir ao banheiro sem precisar se levantar da cadeira de rodas. Perfeito. Que é um projeto bastante interessante, e os robôs em si. Que projetos outros você desenvolve lá? A nossa proposta dentro da área de projeto, né, não falando mais na área de educação, são projetos que possam gerar uma condição de mobilidade, uma questão de inclusão urbana mais favorável e muito mais amigável, né? Então, basicamente, nós temos 12 projetos na área de engenharia e prototipagem, que é praticamente o processo final do jovem lá dentro, ou seja, o jovem entra lá começando a se encantar por robótica, que é uma coisa que chama muita atenção. Hoje a prototipagem, a impressão 3D, e ele vai percebendo que isso vai dando a ele uma necessidade e uma ansiedade para aprender coisas
mais complexas, até chegando na parte de protótipos de projeto. Então, a área de acessibilidade, os projetos de inclusão voltada a deficientes visuais, auditivos, motor, sempre foram mais ou menos o eixo que a gente tenta se direcionar na parte de prototipagem. Então, tanto projetos que nasceram internamente, como projetos de alunos que possam ter ou possam, de uma certa maneira, ter começado a desenvolver e não tiveram um apoio para ter a sua fase conclusiva, eles são, de uma certa maneira, apadrinhados dentro do projeto da Fábrica de Nerds e a gente tenta dar o direcionamento adequado até pela experiência que a gente tem. E a gente viu lá também uma impressora 3D, né? Que é bastante interessante. Você usa um material plástico para fazer peças, enfim, que vocês desenvolvem, evidentemente, lá para os robôs. Mas você acha que a gente está muito longe de uma aplicação nas casas das pessoas? Por exemplo, quebrou a minha maçaneta, preciso fazer uma nova. Então, em vez de você comprar, você imprime uma em casa. Quebrou o puxador do móvel, imprime em casa. Preciso de uma colher, consigo imprimir em casa. Você acha que a gente está muito longe disso ou não? Ô Leandro, eu acredito que não, né? Esse é um processo que já vem acontecendo de forma muito acelerada, até por conta dos momentos econômicos que você vive, o desenvolvimento de peças, como você mencionou, dentro do mundo corporativo, ou seja, dentro das empresas, ele tem um custo muito alto e às vezes a incerteza econômica faz com que você não tenha certeza se aquele produto ele vai se viabilizar ou não. Então, as soluções que a gente chama singulares ou as soluções caseiras, elas tendem uma tendência muito grande dentro do nosso dia a dia. O acesso à tecnologia hoje é muito barato, para vocês terem uma ideia, pessoal. Uma impressora 3D hoje você consegue comprá-la com o preço de um computador. Tem celulares aí muito mais caro que uma impressora 3D. Mas eu acho que tão importante quanto a disponibilidade dessa tecnologia é a gente entender que você tem que ter uma geração, né, que foi educada para poder usar essa tecnologia. O que eu quero te dizer? Se você tem a tecnologia disponível, Leandro, e eu não tenho, dentro da minha formação educacional, que é a tal da social, cultura que você colocou, né? A necessidade e o prazer, a adrenalina de gerar soluções, que pode ser uma maçaneta, que pode ser um suporte para minha avó, ou para o meu avô, para o meu pai, minha mãe, resolver aquilo. E que tem uma dificuldade de mobilização dentro da minha casa, eu vou usar essa tecnologia para ficar fazendo boneco, robozinho, símbolo de clubes, de time, ou seja, a tecnologia ela é importante, ela está cada vez mais próxima do dia a dia das famílias e do jovem, porém a gente tem que entender que, acima de tudo, ela tem que estar lá para nos ajudar a sanar problemas que a gente tem identificado. E essa identificação e essa sensibilidade são espaços como esse que a gente está tentando criar, que você vai despertar. Esse é que seria, na sua opinião, o conceito de inovação na educação? Quer dizer, melhorar as mentes ou preparar as mentes para um novo futuro, uma nova geração, para que pensem de outra forma mesmo? Eu acho que você tocou no ponto essencial e a grande missão do projeto, né? A gente é um país que absolve, né, de uma certa maneira, sem muitos filtros, tudo aquilo que a gente vê lá fora, né? Não adianta eu falar de espaços que eu tenho no MIT, em Oxford, que é extremamente interessante, sem fazer uma reflexão que os jovens que estão lá dentro, gerando essas soluções, foram criados em ambientes extremamente inovadores. Então, se eu não crio um jovem inovador, um jovem criativo, ele com certeza não consegue chegar lá na ponta gerando soluções criativas em termos corporativos. Então, a revisão e a reflexão da educação, como eu vou despertar essa sensibilidade dentro do jovem, como que eu vou parametrizar isso daí, é o grande desafio da educação. Os modelos de educação que a gente vive no presente é uma coisa quase que unânime, ele é extremamente ultrapassado e extremamente ineficaz. E a gente ouve muito mesmo essas universidades norte-americanas, inglesas, lá o conceito e a cultura de desenvolvimento de pesquisa, de tecnologia, de mentes criativas é bem diferente. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui, Douglas. Na volta, então, a gente vai falar um pouco dos projetos sociais que vocês fizeram aliados ao aeroporto e também das competições internacionais que vocês participaram de robótica, falar um pouco das premiações, onde é que isso tudo, afinal de contas, também pode levar. Ponto de Vista faz uma pequena pausa e a gente volta já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, ponto de vista já de volta então. Hoje a gente está conversando aqui com o Douglas dos Reis, engenheiro mecânico, especialista em robótica. E Douglas, antes de a gente sair para o intervalo, a gente falou da tecnologia, da robótica aplicada à vida cotidiana, né? Como desenvolver peças, como uma impressora 3D, como um braço robótico, de repente uma prótese para um deficiente. E na educação, você acha que a tecnologia ainda é pouco aplicada na educação, em sala de aula, por exemplo? Leandro, na educação, a tecnologia ela é aplicada, porém de forma errônea, no meu ponto de vista, né? Quando a gente fala de tecnologia, hoje as escolas entendem que tecnologia é você disponibilizar laboratórios de informática, é você gamificar um conteúdo educacional, é você promover espaços de robótica com o intuito apenas de competição. Então, a tecnologia hoje está presente dentro das escolas. O que ela não está é alinhada com a aplicação dessa tecnologia no mercado de trabalho. Você mesmo citou agora alguns exemplos de soluções de prótese, alguma coisa assim. Raramente você vai ver dentro de uma escola, num projeto integrador ou num projeto de desenvolvimento, até escolas que têm um viés tecnológico voltado à formação de pessoas na área de mecatrônica, por exemplo, de eletromecânica, desenvolverem soluções desse nível como uma ferramenta educacional, como um projeto de grade curricular. Mas você também acha ruim esse outro tipo de aplicação? Quer dizer, não instigaria o aluno a aprender melhor, se ele conseguir ver alguma coisa de matemática na prática aqui, por exemplo, com o auxílio da tecnologia? Não, a utilização com esse propósito, que a gente chama até de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é um conceito que se trabalha muito forte nos Estados Unidos, vindo de conceitos educacionais da NASA, onde você consegue consolidar e estruturar problemas que normalmente a gente só teria a oportunidade de ver de forma extremamente lúdica, que é o caso da matemática que você citou. Obviamente, a matemática eu acho que é o exemplo mais fácil, né, da gente obviamente, citar. Essa é uma aplicabilidade extremamente importante. Só que a gente não pode esquecer que o tempo de absorção e a rapidez de absorção de conhecimento do jovem hoje é muito rápida. Não dá para mim pautar toda uma formação de um jovem, que hoje leva em torno de 14 a 15 anos dentro de um processo educacional básico, pautado só nesses elementos. Obviamente, você tem que começar trabalhando isso lá na base educacional, porém o nível de desafio e o nível de complexidade que você tem que propor ao longo da matriz curricular dele, tem que ser cada vez mais aproximando-se a problemas sociais. Então, quando a gente fala desse nível de robótica, esse nível de situação, eu estou falando um aluno já no ensino médio, trabalhar a tecnologia ainda de forma extremamente isolada, né? A gente tem alguns exemplos de competições na área de robótica que pouco agrega, né? Guerra de robô. Ou futebol de robô? Futebol ainda de robô é uma coisa lúdica, mas guerra de robô, o que isso vai agregar para uma pessoa que está se dedicando a se tornar engenheiro? Guerra, você estudar um monte de coisa para fazer uma guerra, eu acho que não é um propósito. O que eu quero dizer é que a tecnologia está dentro das escolas, porém, ela não está, de uma certa maneira, associada e linkada com as necessidades que nós temos hoje do dia a dia. Se você tiver um projeto dentro de uma escola de biologia, né, que tenha lá a disciplina muito forte, que tente ajudar, minimizar ou de uma certa maneira contribuir para as soluções que hoje a gente tem aí causado pelo caso do Zika vírus, alguma coisa assim, com certeza teria uma notoriedade e uma visibilidade muito maior. Agora eu acredito que dentro dessa linha, na educação básica, poucas são as escolas que têm um trabalho nesse sentido. A gente espera que a mudança também aconteça nessa parte da educação, né? Tanto aliada àquela parte mais lúdica como a matemática, como também, de repente, a essa. É uma mudança que demorará anos para ser processada, com certeza. Não é um conceito que vem da noite para o dia. Agora, você tocou na parte dos robôs, então. Vamos falar um pouco do projeto que vocês desenvolveram com a Gru Airport, que foi um projeto social, parece, né? Com crianças carentes da comunidade, deficientes visuais. Queria que você contasse um pouco do que foi esse projeto. É bacana, Leandro, porque esse é um exemplo típico, né, que a gente consegue ilustrar tudo isso que eu estava falando no bloco anterior. A robótica, ela é uma atividade que normalmente está associada a competições, até por uma questão de estímulo à participação do jovem, tem todo um aspecto
comercial envolvido, que são plataformas normalmente americanas. Então, normalmente, toda a dinâmica está envolvida a educação, tecnologia e a parte de marketing e a parte de comércio. O que nós fizemos dentro dessa visão de tudo isso que eu venho falando dentro desse programa? Nós falamos, ótimo, por que a gente não faz uma robótica para cego? A plataforma que nós trabalhamos hoje de robótica, a qual eu já estou há 10 anos trabalhando, ela atende 32 países com mais de 5.500 equipes. Todos os países que você possa imaginar de tecnologia têm em algum momento essa plataforma que é a VEX dentro do seu currículo. Nenhum desses países e nenhuma dessas equipes nunca se preocupou em fazer um evento em que o deficiente visual tivesse a possibilidade de operar um robô. Então, a partir do momento que a gente junta tudo isso que nós estamos falando aí dentro desse programa, um jovem, ele fala, pô, professor, por que a gente não faz um evento desse para um cego? O cego nunca operou um robô. E a partir dessa provocação, nós começamos a fazer uma adequação de uma competição oficial desenvolvida para pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, para deficientes visuais. E aí a gente começou a perceber que a gente poderia envolver outros níveis de deficiência, outros níveis de carência. E aí, com a parceria da GRU Airport, não só com a GRU, tivemos a parceria da Associação de Deficientes Visuais de Guarulhos, tivemos a parceria do Colégio Brotero, tivemos uma parceria do Colégio Braille, que fica ali no Pimentas, a Prefeitura ajudou bastante, a Secretaria de Educação. Não deixou de ser uma competição, né? Só que você incluiu crianças carentes e deficientes visuais. Você tentou incluí-los na tecnologia. Isso. As crianças carentes tinham um papel extremamente importante, que eles eram os olhos do deficiente visual. Ou seja, era através das orientações que essa pessoa de comunidade carente, o robô era guiado pelo deficiente visual. Então, você trabalhar a sociabilização, trabalhar a inclusão de um deficiente visual e uma pessoa que é excluída socialmente, foi um projeto muito bacana. E o resultado foi que o deficiente visual consegue fazer a operação do robô. Ele conseguiu operar o robô, ele conseguiu competir, alinhado com uma pessoa da comunidade que eles chamam de vidente, ele fez essa atividade. Então, o que isso foi bacana? A gente conseguiu, dentro de uma tecnologia extremamente convencional, no aspecto das suas aplicações, gerar inclusão, gerar notoriedade, e isso foi reconhecido com um prêmio mundial desse evento nos Estados Unidos, concorrendo com 62 projetos de 32 países. E vocês ganharam. Nós somos considerados um projeto social de inclusão de robótica bem mais estruturado desses todos os países. Que legal. E tomara que essa aplicação, né, dessa tecnologia para deficientes, para crianças carentes, enfim, que ela evolua também para a prática. Como a gente falou aqui, de repente ajuda um cego a, não aquele que é impossível de enxergar, mas aquele que tem um grave problema visual, conseguir enxergar um pouco mais. Hoje já se desenvolve bastante nesse sentido, né? Aquele que não consegue ouvir um pouco mais, enfim. A gente torce para que a tecnologia aumente nesse sentido e para que o acesso amplie, principalmente, né? Porque não adianta você desenvolver o projeto e não dar o acesso para as pessoas. E o ENIAC Challengers? O que é o ENIAC Challengers? O ENIAC Challenge foi um processo dentro de toda essa construção extremamente importante, né? Nós ficamos por quase 10 anos dentro desse projeto. Dentro do ENIAC Challenge a gente teve a oportunidade, eu particularmente, de conhecer a fundo esse mundo da robótica, da tecnologia, da educação. Eu já vinha com uma experiência muito forte da área corporativa, eu era engenheiro mecânico, como você mesmo disse, de empresas na área de desenvolvimento de produto. Então foi através desse projeto que a gente conseguiu fazer essa leitura, né, e entender que existe um buraco aí, ou existe um gap entre o que o mercado busca efetivamente e o que as escolas estão, de uma certa maneira, oferecendo. Então foi essa experiência de quase 10 anos, cuidando de equipe, sendo campeão brasileiro por 6 vezes, tricampeão juvenil, vice-campeão mundial, sendo um campeão latino-americano, sendo a única equipe que até 2015 representava o Brasil nessa categoria nos 8 anos consecutivos, que deram toda essa visão, toda essa expertise para a gente entender um pouco melhor como que eu consigo trabalhar de forma mais ampla a educação, não só dentro de uma escola, mas dentro de uma comunidade, como que eu consigo fazer com que as empresas consigam observar que existem caminhos para gerar uma mão de obra muito mais aplicada, muito mais renovada, muito mais sustentável dentro dos desafios que elas têm normalmente no seu dia a dia. Mesmo com as competições, você consegue fazer isso, esse entendimento mais amplo? Sim, a competição aí é um ponto extremamente positivo e a gente valoriza e participa até hoje de competição. Tem uma semana que vem uma no Rio de Janeiro muito grande,
com mais de 40 escolas, ela gera ao jovem a capacidade da gestão de trabalho em equipe, que é fundamental no mundo corporativo. Normalmente as competições elas são desenvolvidas com a inclusão de 3 ou 4 jovens que têm que passar por situações extremamente adversas. Então essa adversidade e esse trabalho em equipe faz com que o jovem cresça muito no aspecto comportamental. Ou seja, a parte de gestão humana, a gestão de liderança é uma coisa muito fortalecida dentro das competições. Então as competições fazem parte do escopo, porém não é o objetivo único e final. Ele é uma pedra dentro dessa construção, dessa parede enorme que a gente chama de educação inovadora. Que ajuda a desenvolver, né? No fim, a competição acaba motivando também as pessoas. Sim, é uma das ferramentas. Agora, vocês lá na Fábrica de Nerds têm algum vínculo com alguma instituição, alguma parceria ou não? A Fábrica de Nerds, ela nasceu até por uma questão desse compromisso de atender comunidade, de atender anseios de uma forma muito mais ampla. A gente é uma gestão autônoma, ou seja, a gente não tem um vínculo direto com instituição nenhuma. O que nós fazemos lá é trabalhar em parceria com instituições, trabalhar em cogestão em alguns projetos de robótica com algumas escolas, cogestão com alguns órgãos não governamentais que trabalham essa parte de inclusão, ou seja, é um projeto aberto que trabalha com cogestões, ou seja, eu posso ter empresas que possam ajudar na gestão de algum tipo de projeto ou algum segmento de projeto e algumas empresas que a gente presta serviço, mas era uma gestão aberta. Perfeito. Até porque eu estava vendo aqui os valores e você citou esse ponto social, né, também, de ser mais amplo. Então, que é aprender para ensinar para crescer, isso é bem legal. Adquirir conhecimento para ajudar as pessoas, acho que é para isso que a gente deve realmente direcionar a educação, né, para que a gente possa dar acesso principalmente a quem mais precisa. Ter a família como base do saber, ok? E praticar a caridade e o voluntariado na forma de retribuição. Vocês têm algum projeto voluntário também? Na realidade, todos esses eixos que a gente destacou aqui, eles têm as suas vertentes sociais e voluntárias. A gente trabalha muito alinhado com o pessoal da Casa de Davi, a gente trabalha algumas atividades com o pessoal da Casa André Luiz, mantemos alguma coisa com o pessoal do Projeto TEAR, ou seja, a gente tem projetos que a gente apoia, projetos que a gente, de uma certa maneira, disponibiliza ou prioriza dentro de algumas ações, né? São parcerias, então, nesse São parcerias. A própria prefeitura também tem projeto. A associação, a DEVIG, que é a Associação de Deficientes Visuais de Guarulhos, é uma entidade que a gente apoia bastante. A ACD, a gente está tentando entrar com alguns projetos também. Ok, só para a gente fechar aqui o programa, daqui a pouco eu vou pedir para você dar os contatos finais novamente, a gente falar um pouco de quem pode entrar no projeto, idade dos jovens e vagas, mas quando a gente faz um programa assim sobre robótica, sobre tecnologia, tem alguém que com certeza está assistindo o programa e se pergunta em casa de repente, quando eu era criança, ou então mesmo depois de jovem adulto, eu assistia um desenho que chamava Os Jetsons. E os Jetsons passavam aquele cenário futurista, né? De que tudo pode ser eletrônico, você tinha uma empregada eletrônica, que carro voava. Você acha que um dia a gente vai chegar perto disso ou também não está muito distante? Eu acho que nós já estamos nisso, né, Leandro? Se a gente pesquisar um pouco mais a fundo, principalmente a linha de robótica e tecnologia desenvolvida pelos asiáticos, elas estão muito próximas disso, né? Essa linha é o que a gente chama de robótica neural, ou seja, é quando você começa a dar a elementos estruturados mecânicos, eletrônicos, a capacidade de tomada de decisão. Não pensar, tomada de decisão. Nós já temos alguns segmentos, você tem o NAO, que é um robô que se usa hoje em algumas escolas, que ele já tem algumas lógicas neurais muito parecidas com o ser humano, quer dizer, a gente já tende a uma sociedade já híbrida em algumas situações, obviamente dependendo da cultura, dependendo do nível socioeconômico, alguns países têm isso daí de uma forma mais próxima do dia a dia, outros não. Mas aquela visão do Jackson, que realmente foi uma visão extremamente visionária de um desenho, isso já ocorre no dia a dia, né? Hoje a gente já tem essas situações. Mas uma coisa que é extremamente importante a gente entender, pessoal, é o seguinte, o robô ou a tecnologia, ela é uma reprodução de tudo aquilo que nós desenvolvemos. Só que a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de você alternar decisões de forma rápida e às vezes de forma até incompreensível, isso é uma capacidade humana que um robô não vai ter nunca. A gente alterna decisões, alterna processamentos de informação muito rápido ao ponto que um elemento eletromecânico, que na realidade é o conceito técnico de um robô, não vai chegar nunca, né?
Com certeza a inteligência artificial jamais se comparará à humana, né? Isso não tem como. Para a gente fechar aqui então, Douglas, passa de novo o contato, queria que você falasse das vagas, quem é que pode procurar a Fábrica de Nerds, se é pessoas de qualquer idade, enfim, por favor. Legal. Então, pessoal, o projeto Clube de Inovação, né, que a gente chama lá, que está estruturado dentro da Fábrica de Nerds, ele é um espaço onde você tem um portal, ou seja, você tem uma senha de acesso, dentro dessa senha de acesso você tem uma infinidade de elementos que formam a educação de um jovem que a gente acredita ser primordial para o século XXI, ou seja, você vai ter conteúdos de robótica, conteúdos de impressão 3D, videoaulas de robótica, dicas de robótica, você vai ter palestras e aulas presenciais que você se cadastra lá, vendo qual é o melhor dia e horário. A gente não está preocupado, como já foi mostrado aqui na entrevista, só com a formação da robótica. A gente tem um portal com aulas de português, matemática, inglês, que são elementos que dão a base para toda essa tecnologia. Não adianta nós pensarmos que simplesmente montar e desmontar alguma coisa vai dar para esse jovem que a gente pretende formar, que é o jovem que vai modificar o país, que vai ser inserido de forma tecnológica dentro da nossa comunidade e gerar soluções que hoje a gente se sente tão carente, se ele não tiver educação básica dentro da formação. Então você vai ter lá elementos da matemática, elementos do português, do inglês, todos dentro desse portal. Esse portal, ele atende crianças a partir de 8 anos de idade até 25 anos de idade, que é a idade de formação acadêmica. Então, os conteúdos são divididos de acordo com as faixas etárias. Então, eu tenho conteúdo para um jovem que está na formação básica lá, de 8 a 12 anos, eu tenho conteúdos para jovens um pouco mais avançados, ou seja, todo o processo de formação educacional e tecnológica, ele é permeado dentro desse espaço. E aquilo que eu falei... E não tem um limite de vagas? Não tem um limite de vagas. O que a gente tem, obviamente, para cada evento que for ocorrendo ao longo de um calendário mensal, você tem quantidade de vagas. Mas quando a gente percebe, um exemplo, a robótica que a gente conversou, que a gente sabe que tem uma procura muito grande, a gente tem mais de um encontro presencial. Então você pega, vamos supor, uma palestra ou uma montagem de um robô com uma garra mecânica, como o Leandro acabou de mencionar. Eu vou ter 4 ou 5 eventos que vão ocorrer dentro do mês. Você, como sócio, pode se inscrever e participar de um desses eventos. Então, a ideia é essa, é ter um portal e falar, professor, mas é igual um portal que eu tenho na minha escola? Não, a gente não está com o propósito de educar ninguém, a gente está com o propósito de estimular aquilo que já é desenvolvido dentro das suas escolas de forma criativa, de forma inovadora. Essa é a proposta, não é um portal educacional. E desenvolver, daí para cima. Douglas, obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista. Se quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade. Legal. Pessoal, muito obrigado aí à TV Câmara pelo esse convite. Você que está nos assistindo, independente da linha que você venha adotar, acho que é extremamente importante, como o Leandro falou, dentro dos nossos eixos de conhecimento e de crendice, é investir na educação dos seus filhos. E quando a gente fala em investir, não é simplesmente você pagar uma escola, é você participar, saber efetivamente o que ele está desenvolvendo, saber a potencialidade do seu filho, saber a potencialidade das pessoas que estão ao seu redor, estimular essa potencialidade, motivar para que essa potencialidade possa efetivamente se transformar num elemento modificador e transformador da comunidade. É isso que nós estamos tentando fazer lá. Obrigado, Douglas. E eu acho mesmo que a educação é o maior legado que um pai pode deixar a um filho. Esse foi então o Ponto de Vista de hoje. Quero agradecer aqui o carinho da sua audiência. Lembrar que o programa vai ao ar de forma inédita toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, canal 7 digital da NET, para você que mora em Guarulhos e tem lá TV por assinatura, ou então acompanhe pelo nosso site, a transmissão é simultânea. Muito obrigado, nos vemos aqui então numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.